Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e quero pedir a Deus que Ele venha nos abençoar e nos dar graça e continuar nos guiando com sua misericórdia e com seu amor. Queridos, uma boa noite a todos vocês que estão em casa, assistindo este culto, dentro dos seus lares, com as suas famílias. Quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor que veio ao meu coração, uma palavra simples, uma palavra objetiva, e eu tenho certeza que Deus falará ao coração de cada um que irá ouvir esta mensagem. O texto que eu quero ler está na primeira carta que Paulo escreve para a igreja de Coríntios. A primeira carta de Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Nós vamos ler apenas o verso de número 18 e será o suficiente para transmitir o que Deus colocou no meu coração. Agradeço a Deus também, antes de ler o texto, agradeço a Deus pela graça e pela misericórdia dEle, que tem nos sustentado, tem cuidado de nós em um período complicado que estamos vivendo. E agradeço a Deus também pela vida do nosso pastor Daniel, e aos irmãos que estão aqui, todos os cultos, dirigindo, trabalhando, os irmãos que estão tocando, e o presbítero Mateus, presbítero Eliel, que Deus continue abençoando todo o pessoal. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Ok? Vocês são um cara. Verso 18. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Apenas esse versículo é um dos versículos que eu mais gosto, um dos versículos que eu tenho um carinho muito grande. Eu quero ler de novo. Você que está na sua casa aí, se você tiver a possibilidade de pegar a Bíblia, poder acompanhar, é muito bom. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Vamos lá. O que estava acontecendo no cenário com o pessoal que se encontrava na cidade de Corinto. Qual foi o pano de fundo e por que Paulo escreve e o que estava acontecendo? A história, o pano de fundo que a igreja de Corinto se encontrava, estava passando por várias coisas. Dentre elas, era que a integridade do evangelho estava sendo atacada em Corinto. O evangelho se misturava naquela época com a filosofia, e isso estava sendo uma tendência que muito sutil naquele momento, a qual Paulo sentiu a necessidade, foi dirigido pelo Espírito Santo em mandar a carta. E os coríntios, o pessoal de Coríntios, eles estavam caindo na tendência e na tentação de querer um evangelho híbrido, um evangelho misturado, porque eles queriam um evangelho a mais. Não somente o evangelho genuíno e puro estava sendo suficiente para o pessoal daquela época. Eles queriam algo a mais. Você já percebeu aquela tendência que quando um pregador, um pastor, um irmão
prega o evangelho, prega a palavra e costuma sair uma conversa, mas foi simples, faltou, entendeu? Sabe, aquela tendência que fala assim, foi apenas, não, essa palavra aí a gente já está acostumado, a gente queria uma revelação, né? Então, você está parecendo os irmãos de Corinto. Então, o que acontece? Eles estavam nisso, eles estavam caindo nessa tentação de querer algo a mais. E eles estavam, e essa tendência, essa influência tem chegado na igreja contemporânea, tem chegado nos nossos dias, A tendência de rejeitar a simplicidade e a pureza do evangelho e querer algo que venha mexer com as suas emoções. A palavra pura não está sendo suficiente para algumas pessoas. E isso tem chegado na igreja contemporânea nos nossos dias. E no século XIX, houve uma grande tendência de misturar o evangelho com a filosofia, com o saber humano e com as bombásticas descobertas da ciência. Fazia uma mistura. Isso desagou no liberalismo que tem maltratado, que tem matado muitas igrejas nos dias atuais, nos dias de hoje. E em Corinto o evangelho estava ainda se misturando com experiencialismo de forma muito pesada, como que de fato elas não somente queriam algo a mais, mas queriam experiências arrebatadoras, experiências que saíam do natural e que poderiam ir para o sobrenatural. E isso é um reflexo gritante dos dias atuais, das nossas igrejas. Tem alguns lugares, graças a Deus aqui não, mas tem alguns lugares que se uma pessoa for no culto, hoje está complicado porque não está tendo, mas tem alguns lugares que se uma pessoa for no culto, e se ela não pular, para ela o culto não serviu. Se ela for no culto, e se ela não falar em línguas, pelo menos uma vez no culto, para ela o culto não serviu para nada. Então, tem pessoas que se ela for num culto, e se ela não cair no chão, para ela não serviu para nada. Então, elas passam a absorver experiências fúteis, experiências e promessas vãs, e esquecem do verdadeiro, genuíno evangelho puro que transforma e que faz um milagre. Então, de igual forma, hoje, nos albores do século XXI, as pessoas não se satisfazem com apenas o evangelho. Elas querem algo a mais, elas querem experiências arrebatadoras. E em Corinto o evangelho estava se misturando com pragmatismo. E hoje também temos isso. E hoje nós estamos vivendo essa tendência. Eu vou entrar mais só em algum ponto aqui, eu quero explicar por que Paulo deu ênfase, dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então as pessoas não estão se contentando com o verdadeiro, puro e genuíno evangelho. Elas querem algo a mais. E hoje, as igrejas caem nessa tentação. Quando eu falo as igrejas, não estou generalizando, é lógico, porque tem igrejas sérias, tem igrejas comprometidas com a palavra, mas tem muitas também que não têm compromisso com a palavra. Tem muitas igrejas que não são sérias. Então, tem algumas igrejas que está florescendo um evangelho de mercado. É como que o evangelho está numa prateleira e é um produto de lucro.
onde as pessoas que frequentam aquela igreja, elas não são membros, elas são fregueses. E ela vem, ouve aquilo que elas querem, ouve aquilo que satisfaz o seu ego, ouve aquilo que lhe agrada o coração, independente da posição que ela está, da conduta que ela tem, da vida que ela procede, ela vem e quer ouvir aquilo que lhe satisfaz. Se ela ouve uma palavra, um evangelho de confronto, aquilo já não serve mais para ela. E tem igrejas que estão preocupadas com esse tipo de mercado. Então elas deixam de anunciar o evangelho, deixam de anunciar a palavra e começam a fazer promessas fúteis, desnecessárias, que Deus nunca se comprometeu em fazer com a igreja. Eu sei que é difícil, né? Numa quarta-feira ouvir, mas fazer o quê? É uma realidade. Eu fico pensando, eu fico pensativo em algumas coisas que a gente ouve por aí. Porque quando Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, olha o que ele diz no capítulo de número 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Olha o que Paulo está falando. Percebam por que Paulo está falando isso. Quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras e de sabedoria. Por que ele está falando isso, Wallace? Porque ele está em Corinto, no berço da filosofia, no berço da falácia bonita, do berço da oratória, do berço da retórica. E Paulo fala assim, quando eu fui ter com vocês, eu não me preocupei em falar bonito para vocês. Eu não me preocupei em falar com sublimidade para vocês, porque palavras bonitas, sublimidade de palavras e filosofia, vocês estão cheios. Eu fui anunciar o Cristo crucificado. Oh, glória a Deus. Então percebam que ele está falando isso, porque nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo este crucificado. Ou seja, ele está falando, eu não fui com filosofia, eu não fui com palavras inteligentes, sábias. Qual é o tema do seu sermão então, Paulo, que você veio nos visitar aqui? Qual é o tema do seu sermão? O que você quer dizer para a gente? Eu quero falar de um Cristo, um Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomando forma de homem obediente até a morte, e morte de cruz. Eu vim anunciar um Jesus Cristo crucificado. Então percebam que Paulo não se preocupou em que o povo queria ouvir, mas se preocupou em anunciar o verdadeiro evangelho. E qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido a posição de alguns lugares? Preocupado com aquilo que o povo quer ouvir. Irmão, pelo amor de Deus, eu não aguento. Teve uma certa vez que a gente ouve demais no nosso meio pentecostal. A gente ouve demais. Não, Deus me fez uma promessa. Qual que foi a promessa? Veio um profeta e falou para mim que a minha promessa é andar no pássaro de ferro. Irmão, você quer andar de avião? Junta um dinheiro, pega suas férias, paga uma passagem e anda de avião. Você acha que Deus vai te prometer isso? Aí eu fico pensando, peraí. Um Deus que entregou o seu filho para morrer na cruz, vai me prometer que eu vou andar de avião? É muito pouco. Eu não estou preocupado, se eu andar de avião ou não andar e eu morrer, eu vou fazer o quê, irmão? Eu quero é morar no céu. Estou preocupado com andar de avião? Estou preocupado em viajar os 4 cantos da terra? Se eu quiser fazer uma viagem, eu junto o dinheiro, vou lá para Paris, vou lá dar um rolê lá, ué. Vou lá dar uma volta. Aí fala, não, Deus me prometeu, irmão, é só você trabalhar, irmão. Aí a gente ouve algumas coisas que Deus nunca se comprometeu com isso. Agora eu tenho uma promessa. Tem promessas que Deus fez. A promessa de salvar a sua casa, a promessa de salvar a sua vida, a promessa que ele falou lá para os discípulos também, não falou só para você, falou para a igreja inteira, falou assim, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também no meu Pai, eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Isso é promessa, isso é o que Jesus ofereceu para a gente. Outra promessa, quer mais uma? Quando os discípulos estavam olhando Jesus sendo assunto aos céus, o anjo falou assim, tem uma promessa. Que eu vou viajar aos 4 cantos da terra, vou pregar nas ideias, isso é obrigação, você é cristão, então ide pregar o evangelho. A promessa que eu tenho é essa, do mesmo jeito que ele está indo, ele há de voltar.
Então o que Paulo vai falar? Paulo vai dizer o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura, mas para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Em primeiro lugar, por que a palavra da cruz é loucura? Porque você percebe uma coisa, é uma mensagem para dois públicos. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, em primeiro lugar, os que perecem. Segundo, salvos. A mensagem é para dois grupos, para os que perecem e para os salvos. Ok? A mensagem é uma, público são dois. Porém, a mesma mensagem, uma só mensagem, a mesma mensagem que tem efeito para um, tem efeito para outro. Efeitos diferentes. Para os que perecem, a mensagem da cruz é loucura, o efeito é loucura. Mas a mensagem da cruz para os salvos, o efeito é poder de Deus. Então uma mensagem só tem dois efeitos para dois públicos. Puta glória, hein? Tá achando que eu peguei isso no Google, né? Então, o que acontece? Uma mensagem só tem efeito para dois públicos com efeito diferente. Para os que perecem, quando ouvem, ela é loucura. Mas para os salvos, quando ouvem, é poder de Deus. Oh, glória a Deus. Então, para você que perece, que está me ouvindo, eu não sei aonde, pode ser loucura essa mensagem. Mas para os salvos que estão me ouvindo agora, sabe que é poder de Deus. E não obstante de tudo isso, o que acontece? A mesma mensagem que é loucura para os que perecem, é poder de Deus para os salvos. E quem são estes que perecem? Vamos lá, eu nem sei quanto tempo que o Mateus me deu. Quanto tempo que eu tenho? Meu Deus, vai 15? Jesus amado. Então vamos correr então. Quem são esses que perecem? Vamos ver quem são os que perecem. Está no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 3, nós vamos descobrir quem são esses que perecem. Diz assim o texto. Vamos lá. João capítulo 3, verso de número 11, diz assim, ó: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. O que está acontecendo aqui? É um diálogo de dois mestres. Um mestre de Israel, que fazia parte do Sinédrio, que era Nicodemos, e um mestre, Jesus Cristo. O diálogo de dois mestres. Eu estou falando de dois mestres, não estou falando de dois iniciantes. Eu estou falando que é um diálogo de dois mestres. Mestres, ok? Não é dois iniciantes, são dois mestres. E Jesus vai falar o seguinte: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Está falando para o mestre Nicodemos. Aí ele continua dizendo assim, ó: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Que coisa linda isso aqui. Ele está falando para o mestre. Se eu estou falando aqui que o nível está baixo, pequeno, aqui na terra, você já não está dando conta? Então eu não vou falar nem das coisas celestes. Aí ele continua dizendo o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Eu falei o verso 3:11, não falei, né? Falei? Agora é o 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que subiu do céu. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aí vem, verso 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo um texto sagrado que está no Antigo Testamento. E ele está falando, citando um texto sagrado do Antigo Testamento para um mestre do Antigo Testamento. Quando ele falou para Nicodemos, opa, eu conheço esse texto. Nicodemos já pegou na hora e falou assim: isso daí é Números 21. Aí Jesus fala assim, ó: Nicodemos, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado. Na hora que Jesus falou esse texto, essa história, já ligou na hora. Isso é Números 21. Mas qual é a relação de Jesus com a serpente? Qual é a relação de Jesus com esse texto que ele disse para Nicodemos? Porque ele está falando assim, ó: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado no madeiro. Então o texto sagrado vai dizer o seguinte, em Números capítulo 21, verso 4 ao 9. Vai dizer, eu não vou ler porque senão não vai dar tempo.
Mas o texto sagrado vai dizer que o povo de Israel estava caminhando no deserto. E eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. E eles falam contra o Senhor e contra Moisés. Deus se ira e Deus manda serpentes ardentes para atacar e morder o povo e matar o povo no deserto. Quando Deus manda matar o povo, através das serpentes, as serpentes começaram a atacar o povo de Israel no deserto. O povo fica desesperado, fala para Moisés: Moisés, ora a Deus e pede para Deus tirar do nosso meio essas serpentes, porque nós temos pecado contra o Senhor e contra ti. Moisés vai fazer o quê? Moisés vai orar. E Moisés ora e fala: Senhor, tira do nosso meio. Moisés, aí Deus pega e fala: Moisés, o negócio é o seguinte, faz uma serpente de metal e levanta numa haste. E levanta ela bem alto. E quando você levantar essa serpente bem alta, todo aquele que for mordido pela serpente, somente pelo fato de olhar nessa serpente, ela viverá e não morrerá. Olha, presta atenção. Olha o texto que Jesus está citando para Nicodemos. Ele está citando esse texto, Números 21. Então o que acontece? Moisés começa a fazer essa serpente de metal. O povo, eu acredito que o povo chega e fala assim: Moisés, o que você está fazendo? Você orou? Orei. E qual que foi a resposta? Deus vai tirar do nosso meio essa serpente que está matando todo mundo? Não, não vai tirar não. Mas Deus não vai tirar não. E qual que foi a resposta? Ele falou para mim fazer mais uma. Mas Deus mandou você fazer mais uma, a gente está cansado de serpente. Mas Deus mandou fazer mais uma. Mas não vai tirar? Não, não vai tirar. Mas o que ele mandou? Mandou fazer mais uma, e eu já estou fazendo. Então Deus não tira as serpentes no meio do povo. Deus manda mais uma. Porque é assim que Deus trabalha na nossa vida. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Aquilo que a gente quer que Ele tire, Ele não tira. E aquilo que a gente quer que Ele não tira, Ele tira. Ele trabalha assim. Aí você fala: Dias, por quê? Não sei, irmão. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Então, o que Ele vai fazer? Ele vai fazer mais uma. E Ele levanta a serpente. Na hora que Ele levanta a serpente, o texto sagrado vai dizer assim, e mordendo a alguém as serpentes, somente pelo fato de olhar para a serpente que estava pendurada na haste, vivia e não morria. Então qual que está o segredo aqui? Somente em olhar. Você não precisa fazer nada. Moisés, o que eu preciso fazer? Eu preciso jejuar? Não, você não precisa jejuar. Mas eu preciso orar mais? Não, você não precisa orar. Mas eu preciso sacrificar? Não, você não precisa sacrificar. Eu preciso subir uma escada de joelho? Não, você não precisa. Eu preciso andar de bicicleta até em tal cidade? Não, você não precisa fazer isso. O que eu preciso, Jason? Você só precisa olhar. Só olhar. Aí o que Jesus... irmão, pelo amor de Deus. Aí o que Jesus vai falar para Nicodemos? Jesus vai olhar para Nicodemos e fala assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que eu seja levantado no madeiro. Por quê? Porque as serpentes da vida que nos morde, que nos ataca para tirar a nossa vida, para nos fazer morrer, nós temos aonde olhar e a nossa vida pode ser mudada. Então é somente olhar. Olhar, a criança olha, o adolescente olha, o jovem olha, o adulto olha e o ancião olha. O olhar significa o quê? O olhar, tanto você perto, se você olhar para ele na cruz, tem efeito, a sua vida muda. Diz, e se eu estiver em meio caminho? Não tem problema, seus olhos alcançam, só olha que a sua vida pode mudar. Jason, mas aconteceu algumas coisinhas aí, eu estou distante, não tem problema, você pode estar longe. Se o seu olhar alcançar ele na cruz, a sua vida também pode mudar. É somente pelo fato de olhar que a sua vida é transformada. Então o que ele está fazendo? Ele está trazendo essa correlação entre a serpente levantada e entre ele levantado. Aí você fala, Francês, mas por que serpente? Fala aí, por que serpente? Porque não foi pela serpente que entrou o pecado? A serpente entrou, o pecado entrou no jardim do Éden pela serpente. Ela foi o primeiro instrumento a Satanás usar para o pecado entrar. Por isso que ele falou, pai, pega uma serpente de tipologia, que eu vou usar o instrumento que fez o pecado entrar, eu vou usar ela como uma tipologia para mim transformar e tirar o pecado do mundo.
Então é assim que Jesus disse. Ele olha para Nicodemos e fala assim, ó, assim como a serpente foi levantada, eu serei levantado. E o texto vai, agora aí você entende o contexto de que Jesus está falando para Nicodemos. Porque aí ele vai falar o seguinte, agora você percebe aí, pega você que está na sua casa aí, pega o povo de Israel que está no deserto sendo mordido pelas serpentes. Quando a serpente picou, o veneno está correndo dentro do sangue, ela vai morrer, ela olha para a serpente pendurada, ela vive, e o efeito do veneno é aniquilado, e ela não morre. Aí você vai perceber o seguinte, que ele vai dizer assim, ó, para Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça mordido pelas serpentes da vida, mas tenha a vida eterna. Não, aí continua, porque ele vai dizer assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça mordido pelas serpentes da vida, mas tenha a vida eterna. Pronto, já entendeu já. Tem que ler esse versículo, não sabe nem o que está falando. Já entendeu? Por isso que ele está dizendo, porque ele entregou o seu filho, para quê? Porque todo aquele que é mordido pela serpente no deserto, que é o pecado, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, ele foi levantado na cruz. E se você está sofrendo, se você está sendo humilhado pelo pecado, sendo afligido pelo inimigo, eu quero te aconselhar essa noite, você que está na sua casa, olhe para ele na cruz, veja o sacrifício que ele fez por você, o sangue que ele derramou em favor da tua casa, o sangue que ele derramou em favor da tua família. Somente pelo fato de você olhar e crer, a sua história pode ser mudada. Sua história pode ser mudada. Aí ele fala isso. Acabou meu tempo? Mais 5? A sua história pode ser mudada somente em você crer. Ah, mas e se eu sacrificar? Deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito sério, eu não estou brincando. Você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Quem tinha que fazer, já fez. Não, mas se eu fazer assim, você não compra a sua salvação. Isso não muda o sacrifício que ele já fez. Isso não muda o sangue que ele já derramou. A dívida foi paga? Sim ou não? Estou perguntando para vocês que a dívida já foi paga na cruz? Quem crê assim? Pronto, está paga. Quem vai revogar? Quem vai voltar? Não, mas se eu fazer assim, pode melhorar e eu posso ser salvo. Não, irmão, já está pago. O que está pago, está pago. Ah, mas se eu fazer assim, e se eu fazer assim pelas obras, você não vai mudar nada. Você não aumenta o amor de Deus em favor de você. O amor dele já está pleno, já está pago, já supriu a justiça. Pronto, já está feito. O que Jesus fez, já fez. Você não precisa fazer mais nada. A salvação é pela graça. E graça é favor imerecido. Eu já preguei isso aqui. O que ele viu, não viu em nós. Ele viu em si mesmo. Aí o que acontece? O que acontece? Esse Jesus que foi levantado como serpente, o rei, o salvador, o pessoal olhou e falou assim, não, isso daí é loucura. Isso é loucura. A tal ponto que eu quero te falar uma coisa, o evangelho é loucura. Isso é loucura. Você falar um Deus que se esvaziou, que veio, faz tempo que eu não prego, eu já estou rouco, que veio e morreu numa cruz para salvar a minha vida e a sua vida. Você fala, não, isso é loucura, para de conversa. Para você pode ser loucura mesmo. Começa desse jeito, uma virgem, um anjo chega e fala assim, ó, você vai ficar grávida. Ah, mas eu nunca tive relação com homem nenhum, não conheço homem. Mas é assim mesmo, você nunca teve relação, mas você vai ficar grávida pelo Espírito Santo. Abimael, isso é loucura mesmo, é o evangelho. O evangelho é loucura, é a palavra da cruz. Aí, Jesus sai, eu estou concluindo. Jesus sai, e se vocês quiserem já ficar no preparo aqui, já fica. Jesus sai, pega, vai lá, e está andando, um cego fica, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para, o povo olha, fica desesperado, mas por que ele parou? Ele fala assim, ó, para o cego, o que você quer? Quero ver, então veja, sua fé te salvou.
Aí ele pega os discípulos, vai atravessar o mar, está uma tempestade, aí eles olham, é um fantasma, que vai ver, Jesus está andando sobre as águas. Aí você fala, Jason, para de conversa, isso é loucura, pode ser para você, mas para mim é poder de Deus. Aleluia. Então, o Paulo vai dizer o seguinte, para a igreja de Coríntios, porque o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Essa palavra da cruz que é loucura, que pode transformar a sua história. Essa palavra da cruz que é loucura, que pode transformar a sua trajetória. Essa palavra da cruz que é loucura, que pode visitar o seu marido aonde ele estiver. Essa palavra da cruz que é loucura, que pode visitar o seu filho aonde ele estiver. Essa palavra da cruz que pode entrar na sua casa agora onde você está e pode tocar o seu coração, pode arrebatar você em lágrimas, pode fazer você se render nessa sala que você está, aonde você estiver, e você ter um encontro com Ele, e você falar, Jason, o que está acontecendo? É a palavra da cruz que pode transformar a sua história. Posso fazer uma oração? Quero fazer uma oração. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É essa palavra que transforma. É essa palavra. Onde você estiver, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração rápida. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, ó Pai, eu quero te agradecer pela sua graça e pela sua misericórdia. Quero te agradecer, Senhor, porque Tu és fiel e Tu tens nos sustentado. Quero te agradecer, Pai, porque o que o Senhor fez já está feito, está pago, e nós não temos méritos nenhum. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos amou antes que nós viemos a te amar. O Senhor nos escolheu e não nós que o escolhemos. Senhor, aonde essa pessoa estiver dentro do seu lar, aonde estiver assistindo essa live, este culto, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo venha tocá-la, porque o Senhor conhece os que são seus, porque o Teu Filho disse, ó Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que aquele que o Senhor manda para Ele, de maneira alguma Ele o rejeita, mas antes o recebe.